Senhor, nós pedimos as Tuas misericórdias, Senhor, nessa manhã. Perdoa o nosso coração, todo pecado, toda impureza, tudo aquilo que te ofende. Senhor, nos volta a Tua presença essa manhã. Senhor, nós pedimos as Tuas misericórdias essa manhã. Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, nos ajuda a prosseguir, Senhor. O Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe da nossa estrutura, que nós somos pó, Senhor. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda o nosso coração, fala ao nosso coração, transforma, Senhor, por meio da Tua palavra, como em cada fim de semana, em cada reunião, por cada irmão que vir aqui compartilhar. Senhor, usa o Teu corpo, transforma a nossa vida fora aqui do local, Senhor. Senhor, nos dá um viver cheio do Teu Espírito, Senhor, um viver vitorioso na Tua presença. Senhor, nos guarda no Senhor, Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Irmãos, glória a Deus. Irmão Timóteo, as epístolas de Timóteo e os itens que os irmãos tocaram, é muito precioso. Irmãos, é muito atual. Você quer ter uma vida vitoriosa na presença do Senhor? Você quer ter uma vida? Porque foi uma vida vitoriosa que o Senhor preparou para você. Uma vida cheia da presença de Deus, uma vida usada por Deus. O Senhor foi à cruz do Calvário, o Senhor morreu pelos nossos pecados, irmãos. O Senhor fez toda a sua obra, seu viver humano, para você e eu, irmãos, termos uma vida cheia do Espírito. Para termos uma vida usada pelo Senhor. Uma vida na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, com intimidade do Senhor, cheia de vigor espiritual, cheia de poder espiritual. Então é com esse coração que o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, é com esse desespero, é com esse coração de exortação, com esse amor, que ele fala, né? Nós lemos ontem, que ele começa 2 Timóteo e fala assim, olha Timóteo, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro que quando você orava, você chorava, você se derramava, irmão, o Senhor lembra das nossas lágrimas, o Senhor lembra quando nós nos derramamos diante dEle, porque Ele quer uma vida, irmãos, de comunhão, irmãos, porque Ele é, Deus, Ele é tudo o que nós precisamos. Se nós não tivermos comunhão com o Senhor, irmãos, nada tem conteúdo, tudo é vaidade, tudo é falso. Nós somos levados às circunstâncias. Se nós não formos conformados à pessoa do Senhor, nós vamos ser, irmãos, conformados às circunstâncias, seduzidos pela bênção financeira, desesperados pelas dívidas financeiras, né? Orgulhosos por causa de uma boa condição da igreja, ou por algumas questões de boa estrutura, ou então tristes por causa da atitude de um irmão. Nós vamos de um ponto a outro, irmãos. Ou nos orgulhamos, ou nos deprimimos. Por quê? Porque nós não nos conformamos à pessoa do Senhor Jesus. Porque Ele, irmãos, é a vida. O que o Senhor falou para Abraão, quando ele saiu da tenda? Olha, Abraão, depois dele ter feito Ismael, o Senhor chamou ele e falou, Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença. Então, irmãos, Deus está nos chamando para nós andarmos na sua presença, porque Ele é a luz, irmãos. Davi foi lá, aquele pecado terrível, aí ele fez o Salmo 51, escreveu, hoje é o Salmo 51, Senhor, restitui-me a alegria da Tua salvação. Senhor, o Salmo 36, um dia desse nós lemos, que fala os 4 primeiros versículos, fala o que somos nós, o que é o nosso homem natural, mas depois fala, em Ti, Senhor, há um manancial da vida, na Tua luz nós vemos a luz. Irmãos, o Senhor, Ele é o sentido
de todas as coisas. A presença do Senhor é o sentido da nossa vida profissional. Foi Ele que te deu a possibilidade da vida profissional. Aquela profissão lá, irmãos, é para o Senhor. A minha profissão é para o Senhor. Toda hora a gente esquece disso. A gente precisa renovar, a gente precisa se arrepender. Nossa vida familiar é para o Senhor. O nosso carro é para o Senhor. Meu automóvel tem que ser para o Senhor. E se não for, está errado. Meu tempo, meu acordar é para o Senhor. Então, irmãos, no nosso coração, o coração de Paulo é de restaurar Timóteo. Timóteo, restaura, lembra do dom de Deus que há em ti. Trata, cuidado com essa questão de falatórios inúteis. Cuidado com a consciência, trata a consciência. Exercita fielmente na piedade. O exercício físico, amém. Mas é proveitoso? É proveitoso, mas é pouco é proveitoso. Mas a piedade é tudo, é proveitosa. Graças ao Senhor quanto a exercício físico, irmãos. Mondong foi um exemplo para nós, exercitava, né? E nós sabemos que uma pessoa só pode ser útil para o Senhor ao longo da vida se ela cuidar disso aí, né? Se ela cuidar. Tem as questões, né, do coração, questões de alimentação. Então isso é ótimo, glória a Deus, né? A pessoa vive uma qualidade de vida melhor. Mas, irmãos, a piedade, exercita-te na expressão de Deus. Exercita nisso, você precisa, você foi chamado pelo Senhor para exercitar a presença de Deus, para exercitar a glória de Deus. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para outra coisa. Mas aí, irmãos, tem que tratar um monte de coisa. Deus, Ele não vai passar por cima das situações. Ele que precisa de tratar pensamentos, sentimentos, inimizades, precisa tratar. Então, quando fala aqui, ontem eu acho que os irmãos perceberam que eu fui até a quinta, né? Ontem nós falamos um pouco dos 4 itens, né? E da consciência boa, da fé, né? E da consciência boa, e hoje nós vamos tocar no mistério da piedade. Mas ali, quanto à consciência, irmãos, o Senhor me deu um outro versículo, 1 João, João 1:3. Senhor Jesus, o que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, todos juntos a uma só voz, vamos desde o 3, irmãos, todos juntos a uma só voz. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Quando nós mantemos comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, a nossa alegria é completa. Amém? Prosseguindo. 5, do 5 até o 10. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, para ter comunhão com Deus, para ter a glória de Deus, para ter a manifestação de Deus, precisa tratar. Precisa confessar. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Porque Deus quer, irmãos, arrependimento. Deus quer confissão. Deus quer um tratar interior. E os irmãos me conhecem. Os irmãos se conhecem, conhecem cada um. Todos nós temos falhas, irmãos. Não é verdade? Todos nós, seja aqui, seja em casa, a gente é cheio de falha. A gente procura acertar, mas nós estamos sempre errando. Por isso nós precisamos confessar e nos arrepender diante do Senhor. E ter comunhão. E ter comunhão. Porque isso, irmãos, é a glória de Deus. Uma vez, ele fala aqui na quinta-feira, ter boa consciência, né? Porque lá em Éfeso, ele exorta a questão da mentira. Às vezes meias verdades, para nós não termos problemas no nosso dia a dia. Então esse tipo de coisa precisa tratar diante do Senhor e diante dos homens. Para quê, irmãos? Para nós expressarmos a glória de Deus. Se eu não conseguir tratar com isso, irmãos, como que Deus vai expressar a sua glória? E o que eu estava falando, o que o irmão fala, uma figura sobre isso, uma analogia sobre isso, muito boa. Você imagina uma casa com todas as janelas cheias de barro, né? Eu acho que eu já falei desse exemplo aqui, cheias de barro, e não entra nenhuma luz dentro, né? E as janelas ali todas sujas, bem sujas, por anos. E você entra na casa, um absoluto escuro. Aí você pergunta, essa casa está suja? Não, está limpa. Está tudo escuro. Está tudo escuro. Você não consegue ver as falhas. Mas se você começa a confessar, irmãos, é como se você jogasse baldes de água na janela. Aí a luz vai entrando um pouquinho, você vai vendo a condição. Você vai vendo a condição do seu interior. Vou vendo a condição do meu interior. Por isso, irmãos, nós irmos diante do Senhor. Sempre nos salmos tem arrependimento. Os salmos que você vê que é mais que parece o Espírito falando, é uma experiência de arrependimento. É uma experiência de união com o Senhor. E Deus é luz. Como Ele vai se unir conosco, irmãos? A luz, ela consome, ela expõe as nossas falhas, expõe a nossa pessoa, a nossa maneira, mas aí nós experimentamos o perdão de Deus. Irmãos, tem coisa melhor que experimentar a alegria da salvação? O perdão de Deus, a renovação. A renovação, irmãos, está baseada na misericórdia do Senhor. Nós erramos, nós nos envaidecemos ou nos deprimimos, nós nos distanciamos, ou temos problemas, ou criamos problemas, não importa qual a nossa direção. Quando a gente clama ao Senhor, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor nos renova espiritualmente, irmãos. É Ele quem dá, Ele é o doador, é o Senhor quem pode nos dar, irmãos, a renovação. Então é esse coração aqui que Paulo fala para Timóteo, e você vê o exemplo que nós desfrutamos ontem, Hebreus, né, 10, e depois o 9, 14, o tabernáculo, irmãos. Olha a situação para você ver a glória de Deus. Você tem que ir lá, se você não teve pecado nenhum, alguma coisa você tem que oferecer. Porque você tem pecado, né?
Se alguém aparecesse lá com um boi, o pessoal já ficava desconfiado. E fulano ofereceu um boi lá, alguma coisa aconteceu aí nesse ano. Né? Então, por quê? Porque o homem era exposto para ir lá, ser perdoado e depois ir embora para casa. E o sacerdote ficava ali, servia, e no santo lugar, e aí ia para o Santo dos Santos uma vez por ano para ver a glória de Deus. Ou ele era queimado, ou ele via a glória de Deus. Vocês sabem, quando eu fiquei sabendo, eu achei meio assim, né, que tinha uma corda, o sacerdote tinha que ter uma corda. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que ter uma corda. Irmãos, por isso que a velha aliança, irmãos, Senhor Jesus, tinha que ter um chocalho também, um negócio assim que fazia barulho, né? Se parasse de fazer o barulho, irmãos, Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é a glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, é santa. Já era misericórdia, porque em lugar nenhum do mundo tinha glória de Deus. Só tinha ali. Então tinha que ter derramamento de sangue, tinha que ter o fogo do altar. Essa questão de fogo estranho, irmão, é o fogo do altar. Tinha que acender o incensário ali no fogo do céu. Ele não pode vir da terra. O fogo para servir o Senhor não pode ser nosso. Ele tem que vir do altar, tem que vir de se oferecer ao Senhor, tem que vir de arrependimento. Irmãos, com arrependimento, até uma pessoa, o pior dos pecadores, pode servir e ser útil a Deus. João 3 fala de duas pessoas, né? A mulher samaritana e Nicodemos. Olha a contradição. A melhor pessoa e a pior. Que foi, levou pessoas ao Senhor e o outro que só apareceu depois que o Senhor morreu para embalsamar ele. Irmãos, realmente nós precisamos tocar na pessoa do Senhor. E a gente precisa ter esse desespero. A gente precisa orar ao Senhor. Senhor, renova, Senhor, a alegria da minha salvação. Hoje de manhã eu acordei envergonhado e falei: Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor ainda quer prosseguir comigo. Irmãos, às vezes o perdão do Senhor, ele nos constrange. Ele nos constrange, porque muitas vezes a gente não faz nada. A gente se envolve na semana com tantas coisas negativas que a gente falou: isso aí eu vou tratar. Aí a gente vai e se envolve outra vez com as coisas negativas desse mundo, com trabalho, se aborrece, fala coisas que não devia. Aí a gente vai: Senhor, me perdoa. Senhor, aí trata com o sangue do Senhor. E o Senhor ainda nos renova, irmãos. Porque o Senhor quer nos usar. Como Timóteo ali. Estava meio perdido ali, né? Meio... Tinha sido tragado pela situação, irmãos. Estava com dor de estômago. Estava resolveu fugir para os exercícios físicos. Mas aí o irmão tocou: seu chamamento, você tem um chamamento. Glória a Deus. Timóteo, você está aí para exortar. Olha, eu coloquei você aí para você exortar que não ensine outra doutrina. Exorta os ricos. Exorta as irmãs as mulheres, as jovens como irmãs. Exorta os anciãos como pais. E aí, porque isso é um encargo que Deus deu a Timóteo. Irmãos, qual é o encargo que Deus deu a você? Você precisa lutar por ele. Deus às vezes precisa chegar e falar com você. Então por isso que precisa ler a palavra. Deus não tem como falar com você, irmão, se nós não tivermos um hábito de ler a Bíblia, de orar. Como que Deus vai falar conosco? Nós vamos ser tragados. Nós não vamos... A gente vai desfrutar, amém, piedade, expressar Deus na cara. Mas nós não vamos expressar Deus verdadeiramente. Não haverá o impacto que Deus
quer, que Deus nos chamou para que nós tenhamos. Senhor Jesus. Então, tratar com a consciência, pelo sangue de Jesus, pelo arrependimento, confessar ao Senhor. Nós não podemos adentrar ao Santo dos Santos, irmãos. Deus nos separou a sua glória. Isso é inacessível. Há pessoas que elas não conseguem crer. Teve uma pessoa falando com meu pai, ele falou o seguinte: olha, eu sei, eu vou em religiões, o problema é que eu não consigo crer. A Bíblia lá, eu já li a Bíblia, está falando que se eu não crer, mas eu não consigo crer. E essa pessoa depois, frequentando, ela recebeu uma pessoa muito culta, era um professor de cursinho. E, irmãos, a fé, irmãos, o que o Senhor nos deu é algo maravilhoso. E Satanás luta contra. Irmãos falaram aqui, é verdade, é uma batalha. Satanás quer que você expresse Deus na sua carne? Não quer. Porque é isso que liberta as pessoas. Ele quer que a gente seja a expressão dele. Mágoas, sentimentos ruins, impureza. Mas tudo isso, irmãos, por isso que em 1 João 2, fala lá, Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro, para você não ter nenhuma dúvida, você não ter nenhuma acusação, só tem um caminho para você, é levantar, e prosseguir, não tem outra coisa, não, mas eu sou assim, não tem isso, não tem espaço para isso, o caminho do Espírito é um só, é levantar e prosseguir até a volta do Senhor. Não interessa quedas, tropeço, condição, não tem isso. Ele é poderoso, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Porque é a justiça do Filho. É por isso que é a era da graça. Então, irmãos, nós precisamos buscar esse acesso. Senhor, eu quero esse acesso. Satanás vai lutar contra, irmãos, vai detonar a gente da nossa casa, e celular vai querer detonar a gente, preocupações, relacionamento, palavras, uma coisa dita de uma maneira e de outra, o outro não gosta e tal, como tratar isso? Espírito, Senhor Jesus, e é tanto, irmãos, que está muito ligado a João isso, né? Quem que Deus teve que mandar lá para Éfeso depois? João, para quê? Para voltar os irmãos para o Espírito. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, o invocar nos protege, o invocar nos guarda, é um pedido de socorro, mas nós precisamos também lutar com todas as armas espirituais, ainda mais nesse tempo do fim, que os irmãos tocaram. Então, o que os irmãos tocam aqui, é que a consciência, irmãos, ela é estrutura. Os irmãos tocaram nisso essa semana? A consciência é estrutura. Todas as outras partes, os 6 pontos, eles são sustentados pela boa consciência. Se não tiver uma boa consciência, vai ter problema. Então vamos lá em 1 Timóteo. Timóteo 1,19. 1 Timóteo 1, 18 também. 18 e 19. Este é o dever, todos juntos a uma só voz. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O 3:9, 1 Timóteo 3:9, todos juntos. Mistério da fé com a consciência limpa, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. 1:4, 2.
Vamos ler 1, né, para nós entendermos. 1, 2. Ora, o Espírito afirma, todos juntos, 1 Timóteo 4, 1, 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Então, irmãos, nos últimos dias, não somente as pessoas do mundo vai ter cauterizado, como na igreja, no cristianismo, a igreja do Senhor, que são todos os salvos, Satanás vai trabalhar com espíritos enganadores, distorcendo a palavra de Deus. E se você não trata a sua consciência, você não consegue perceber. Se nós não tratamos a nossa consciência diante de Deus, porque Deus é luz, cada vez que eu vou ao Senhor, eu sou moldado por Ele, eu sou conformado, eu sou envergonhado, eu sou tratado, eu sou purificado. Então, quando vier um ensino, algo que não é do Senhor, opa, isso aqui não é do Senhor. E nos últimos dias, Satanás vai agir muito, irmãos. Vai nos atacar muito, vai atacar todos os nossos irmãos que não se reúnem conosco, vai atacar de todas as formas que ele conseguir. Então a nossa consciência precisa ser tratada, confessar ao Senhor: Senhor, eu errei, Senhor, vem tratar, Senhor, me renova, me dá uma consciência adequada, me dá uma consciência que ame o Senhor, que ame, que queira fazer a tua vontade, que queira fazer, Senhor Jesus. Então, irmãos, todas essas questões aí, nós precisamos tratar diante do Senhor. Senhor Jesus. Também, por quê? Porque a impiedade, né? Nós tocamos ontem na piedade, mas os irmãos também falaram na questão da impiedade, né? Que é algo que é contra Deus. A piedade, ela expressa Deus na carne. E a impiedade é o que não expressa Deus na carne. 1 Timóteo 6, 3. 6, 3 e 4 também. Se alguém, todos juntos a uma só voz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus, e com o ensino segundo a piedade, enfatuado, cinco, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Então, olha o desvio que teve ali. E isso tudo, irmãos, é a impiedade. É aquilo que vai contra Deus se manifestar em nós. E isso é o que Satanás, irmãos, essa batalha espiritual, nós precisamos toda a ousadia pedir ao Senhor: Senhor, me dá toda a ousadia para eu ser renovado no Espírito. Eu não aceito menos daquilo que o Senhor quer para mim. Irmãos, nós não devemos aceitar menos do que uma vida cheia da presença do Senhor. Uma vida que expresse o Senhor. Uma vida de oração. Porque foi a vida que o Senhor separou para você. É as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: orai e vigiai. Senhor Jesus. Então aqui, eu já praticamente adiantei a questão, irmãos, o que fala de sexta, sábado e domingo, né? O grande mistério da piedade. 1 Timóteo 3, né? Senhor Jesus. 15, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Se eu tardar, ou seja, irmãos, até a volta do Senhor.
até a volta do Senhor. Alguns o Senhor vai tardar até a sua volta, outros o Senhor vai recolher antes da sua volta. Mas se ele tardar, ou seja, durante todo o tempo que o Senhor vai demorar, lógico que aqui é Paulo que está falando, é a ida dele, mas aqui a palavra, o Espírito tipifica para nós isso, irmãos. Ou seja, até a volta do Senhor, é toda a nossa vida. Nós devemos estar cientes de como proceder na igreja, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Irmãos, ele precisa ser vivo em nós. Então, quando Paulo fala aqui, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ou seja, é o Deus que age, é o Deus que fala conosco, é o Deus que nos exorta, é o Deus que nos levanta, é um Deus vivo, é sério, Ele está diante de nós, Ele está vivo e diante de nós, então nós precisamos temer, nos humilhar diante de Deus, porque às vezes, nós agimos, irmãos, como se Deus não estivesse vivo. Nós agimos como se Deus não estivesse diante de nós. Nós agimos sem temor, sem busca, sem desespero. Irmão, o Senhor está vivo. E a gente precisa aprender como proceder na casa de Deus. É a igreja do Deus vivo. Precisa haver temor diante do Senhor, da palavra. É a coluna e baluarte da verdade, ou seja, a igreja sustenta. Se a pessoa quer ver a verdade, ela tem que olhar para a igreja. A igreja, ela sustenta a verdade nessa terra. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aí logo depois disso ele fala, grande é o mistério da piedade. Falando no inglês, é como se fosse deusdade, né? A manifestação de Deus. Aquele que foi manifestado na carne. Qual que é o mistério da piedade? Primeira coisa, que é um antigo hino que os irmãos falam, aquele que foi manifestado na carne. O Senhor venceu como homem, como nós, irmãos. O Senhor se revestiu, essa carne fraca, ele não tinha o pecado, mas era uma carne corruptível, que cansava, que se entristecia, então ele precisava orar, precisava jejuar, ele participou de carne e sangue, Hebreus 2, porque aqueles que participam de carne e sangue, ele igualmente, ele participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Irmãos, a obra do Senhor, o viver do Senhor, nós precisamos nos apegar a isso. Senhor, eu preciso ter, vive em mim, Jesus, eu não quero ter outro viver. Nós tocamos ontem que essa questão da negação, isso foi muito sério, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, não é questão de aparência. Não é questão de aparência. Nós cumprirmos alguma coisa, eu vim aqui e tal, amém. A gente ter atividades espirituais. Ver Deus, irmãos, precisa do nosso suspiro, nosso desejo, precisa de arrependimento, precisa de separação. Por vezes, precisa de separação, por vezes não, completamente, né, irmãos? Hoje de manhã também o Senhor me tocou nisso, separação, você precisa separar. Separa o seu coração, reserva o seu coração. Esse mundo está tendo muito burburinho. Você vê a questão da fé, quando os irmãos tocaram na fé. Pedro estava lá, o Senhor chamou ele foi andando, viu para as ondas. Onde a gente vai, aí tem onda. No local tem onda, nossa casa tem onda. Onde a gente for no trabalho tem onda. A gente vai ver aquilo, né? Mas é agir pela fé. Senhor, eu creio. Senhor Jesus, eu creio, eu recebo, na autoridade do nome de Jesus, usar a autoridade do nome de Jesus, repreender o maligno. O maligno atacou o Senhor, vai nos atacar também. Também falou que seremos perseguidos. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Não é sair maltratando os outros, né?
Provérbios, né? Aquele que pega, como é que é? Como um homem que pega nas orelhas do cachorro na rua. Assim é aquele que se intromete em negócio alheio, né? Aqui fala para tratar a todos, né? Ser temperante, sóbrio, seguir a fé e o amor. Mas aí, a piedade, se você quer expressar Deus, vai haver um confronto no mundo espiritual. Primeira coisa, para você expressar a Deus, há um confronto no mundo espiritual entre você e o mundo espiritual. O que você tem que fazer? Avançar. Glória a Deus. Uma mensagem um irmão tocou que tinha uma guerra, numa batalha, né? Aí o cara não é trompete, é da corneta, é bem antiga, né? Ele tinha o toque de avançar e o toque de recolher. E o exército dele estava perdendo. Estava quase. Aí ele confundiu o toque. Ele fez o toque de avançar, ao invés do toque de recolher, o toque de avançar. Conclusão, o exército dele ganhou a batalha. Irmãos, tem que avançar. Senhor Jesus, se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Não tem, irmãos, outro caminho para nós. Há um só caminho, é o caminho do Espírito. E o irmão compartilhou, já terminando o nosso tempo, até o Bruno tocou ontem, sobre esse versículo aqui, quando fala que foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e crido no mundo. Ora, o Senhor ressuscitou depois que ele foi pregado entre os gentios e crido no mundo. Então tinha que ser recebido na glória, pregado entre os gentios e crido no mundo. Mas aqui inverte, né? Por quê? Porque aqui está falando de nós, irmãos. Está falando de você. Você faz parte do mistério da piedade. Há 2000 anos tinha uma só pessoa lá expressando Deus. Uma pessoa só. Agora, quantos milhões de pessoas tem na Terra? Você faz parte. Você pode expressar, irmãos. Você pode expressar Deus na sua vida. O Espírito está dentro de você. E aí fala aqui, contemplado por anjos, isso também se refere a nós. No mundo espiritual há uma batalha. Nós precisamos estar aprovados diante de Deus, dos homens. E até no mundo espiritual, os anjos. É uma batalha espiritual. Então, irmãos, vamos nos apegar, vamos avançar, pedir ao Senhor, Senhor Jesus, me fortalece, Senhor. Fortalece a minha vida, me usa na minha vida. Não interessa o que aconteceu da agora para trás, interessa de agora para frente. Porque o sangue do Senhor purifica de todo pecado. Eu não aceito a amarra espiritual. E como que essa manifestação de piedade é manifesta, irmãos? Através do diaconato, do episcopado, do serviço. O Senhor nos deu serviço para expressar Deus. Deus nos deu a palavra para pregar o Evangelho. Deus nos deu a nossa família para orarmos por eles, intercedermos, interceder por vizinho, interceder para a pessoa do trabalho. O Senhor nos deu tudo isso, irmãos. E a igreja, irmãos, é um momento maravilhoso que Ele nos fortalece, a gente recarrega, a gente tem um poder espiritual do corpo. O diferente da nossa casa, que nós batalhamos, que aqui nós temos o poder espiritual do corpo. Nós não podemos aceitar sair de uma reunião sem estar revestido com o poder que o Senhor quer nos dar através do seu corpo. Amém. Irmãos, glória ao Senhor. Por causa do tempo foi um término, acabamos não revisando, porque ontem ficou até a metade, né? Mas graças ao Senhor, que os irmãos completem a palavra, não dá tempo para falar, né? Mas graças ao Senhor que os irmãos completem a palavra, venham à frente, encorajem os irmãos a virem à frente e completar, irmãos. O Senhor precisa de vocês. Amém.